E aí pessoal, bem-vindo ao canal Estudante da Biologia e hoje nós vamos falar sobre citologia. A gente compreendendo esse nome, citologia, a gente consegue compreender o que isso estuda. Citologia vem da palavra célula, logia vem de estudo, ou seja, a citologia é o estudo das células, ou seja, eles vão estudar a morfologia, a estrutura, como que funcionam as células. E para a gente começar a entender, as células elas são as unidades, a menor unidade funcional do corpo humano, ou seja, ela é a menor unidade, é como se fosse uma fábrica, é a menor unidade que realiza uma tarefa dentro do corpo humano. E aí a gente entra em duas coisas. Alguns seres são formados por várias células, como nós seres humanos, e uma bactéria é formada por uma única célula. Aí a gente entra em duas coisas chamadas de unicelulares e nós entramos em pluricelulares. Os unicelulares compreendem os protozoários, as bactérias são seres unicelulares. Já os pluricelulares entra nós, os animais, as plantas, os fungos, todos esses são chamados de pluricelulares. Então, para a gente compreender uma célula, a gente tem que entender como que é uma célula. Então, a gente tem que entender a estrutura básica celular. Então, como que funciona a estrutura básica celular? Toda célula ela tem uma membrana plasmática. Membrana plasmática. Essa é uma membrana que mais para frente a gente vai ver que é uma bicamada fosfolipídica. A gente vai entender esse nome direitinho. As células, elas não são ocas. Elas não têm uma membrana e não tem nada por dentro. Por dentro dela tem uma região que nós chamamos de citoplasma. Citoplasma, aqui nós temos águas, proteínas, íons, gases, nós temos o que vai servir de alimento para as células, que é glicose, entre várias outras coisas. Ou seja, ele não é oco, ele tem muitas coisas que faz ele ser gelatinoso. As células, elas têm uma região que nós chamamos de núcleo, onde vai estar o nosso DNA dentro. Mas isso quer dizer que todas as células têm núcleo? Não, todas as células não têm núcleo. Nós entramos em duas denominações chamadas de eucariontes e procariontes. Eucariontes é quando o material genético está delimitado por um núcleo. Se tem um núcleo protegendo dentro da célula, ele é eucarionte, núcleo verdadeiro. Se o DNA não está sendo protegido por nada dentro da célula, ele é chamado de procarionte, primeiro núcleo, ou seja, não tem nada protegendo ele, ele está dentro da célula, sem o DNA sendo estar protegido por um envoltório nuclear. Então, essa é a estrutura básica das células. Mas, para a gente continuar entendendo citologia, é interessante nós vermos a teoria celular. Nós vamos ver que são 3 pontos. A primeira parte da teoria celular é que a vida existe somente nas células. A vida existe somente nas células. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para algo ser vivo, ele tem que ter células. Aí entra numa discussão de será que os vírus são células? Visto que vírus não é uma célula, mas será que os vírus eles estão vivos? Então isso entra numa discussão. Mas na teoria celular, para ser vivo, ele tem que ser formado por células. A segunda parte da teoria celular é que
as células provêm somente de células pré-existentes. Ou seja, uma célula ela não surge do nada. Ela precisa que uma outra célula gere a célula. Ou seja, uma célula vai gerar a outra célula. E assim que vai ocorrer a multiplicação de células ou gerar um novo indivíduo. A terceira parte da teoria celular é que as células elas são as unidades de reprodução e transmissão do DNA, que vão carregar nossas características hereditárias. Ou seja, a célula ela vai reproduzir esse DNA, ela vai duplicar esse DNA para gerar um novo indivíduo e assim vai transmitir o seu DNA a uma outra célula. Então essas são as três partes da teoria celular. Espero que vocês tenham gostado, dê um gostei aí se vocês gostaram e se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo vídeo.